Olá pessoal, eu sou a Paty, tudo bem com vocês? Há um tempinho atrás eu resolvi bolar um vídeo que trouxesse uma lista de alguns dos games de PlayStation 1 mais jogados pelos gamers. E para isso eu fiz uma enquete no meu Facebook pessoal. Muita gente mesmo respondeu e agradeço de coração a todos aqueles que tiraram um tempinho de seu tempo para responder a enquete e tornar esse vídeo possível. Se faltar algum game que vocês acham que deveria estar aqui, estejam cientes que essa lista é baseada nas experiências das pessoas que responderam à enquete. E eu escolhi aqueles que mais apareceram, ok? Espero que gostem e antes de começar eu vou pedir para vocês deixarem um joinha e se você que está assistindo ainda não é inscrito, se inscreva no canal para não perder o nosso conteúdo que a gente faz com muito amor, carinho e dedicação para vocês. E sem mais delongas, bora pros games! Começamos a nossa lista com The Legend of Dragoon, um jogo de RPG desenvolvido pela SCE Japan Studio que foi lançado para PlayStation em 1999. No game jogamos na pele de Dart, um guerreiro que cresceu na vila de Celis e que retorna ao seu lar após um duro período de treinamento ao redor do mundo. Dart então descobre que sua vila foi atacada por soldados e que sua amiga de infância Shanna foi raptada. Então o herói parte em uma missão para resgatar a jovem, sem saber que este é apenas o começo de uma jornada que mudará não só sua vida como o mundo em que vive. Os gráficos de The Legend of Dragoon são bem feitos para a época, os cenários são diversos e bem elaborados, as cenas em CG do jogo são espetaculares, mas o que chama mais atenção é o sistema de batalhas em turno, com combos que podem ser feitos durante as batalhas, chamados de Additions. The Legend of Dragoon é um belo RPG que leva o jogador para um universo mágico cheio de perigos e aventuras, que trouxe um sistema de jogo criativo e muitas horas de diversão. Seguimos com o famoso jogo de luta The King of Fighters 97, ou para os íntimos, KOF. A série de jogos produzida pela SNK surgiu a partir de um crossover entre as séries Art of Fighting e Fatal Fury, e teve seu primeiro jogo lançado em 1994 para o sistema de arcade Neo Geo. E esse crossover deu tão certo que o jogo passou a ser um dos games principais da empresa. Em 97, a SNK lançou The King of Fighters 97, que foi o jogo de luta mais jogado na época. Ele é o quarto jogo da franquia The King of Fighters e conta a conclusão da saga Orochi e o embate das famílias Kusanagi e Yagami. The King of Fighters 97 traz belos personagens, músicas marcantes e uma história cativante, e é considerado por muitos como o melhor jogo da série, e o melhor jogo de luta de todos os tempos. Quem também tirou o sono de nossos jogadores com duelos intensos e disputados foi Yu-Gi-Oh! Forbidden Memories, conhecido no Japão como Yu-Gi-Oh! Shin Duel Monsters. O game é inspirado no anime e mangá de Yu-Gi-Oh! E foi lançado pela Konami em 1999 exclusivamente para PlayStation. A história do game gira em torno do famoso jogo de cartas, conhecido como Yu-Gi-Oh! E das batalhas entre duelistas, onde cada jogador possui um deck composto por 40 cartas e possui 8.000 pontos de vida. Perde o duelo aquele que ficar sem pontos de vida ou sem cartas para comprar ao início de um turno. Yu-Gi-Oh! Forbidden Memories traz gráficos simplistas, mas fiel ao anime. O design das cartas também é fiel ao original, e é possível visualizar os combates entre os monstros de forma 3D. E sua jogabilidade é um tanto quanto difícil, principalmente se você não conhece o anime ou o mangá para conhecer as regras e como realmente se joga, o que faz com que o jogo seja extremamente desafiador. Mas mesmo sendo difícil, o game é muito divertido e instigante e deixou sua marca na história dos jogos de card game e traz boas lembranças a muitos jogadores fãs tanto do anime e mangá quanto do jogo. Você já ouviu falar do Resident Evil de dinossauros? Pois é, a franquia Dino Crisis também rendeu boas horas de diversão. Lançado pela Capcom para PlayStation em 1999, tendo como seu diretor o bem conhecido Shinji Mikami, que foi responsável pelos primeiros jogos de Resident Evil, o primeiro game da franquia seguiu a mesma receita do Survivor Horror, trocando zumbis por dinossauros ariscos e famintos e a mansão isolada por um complexo militar numa ilha no meio do nada. E foi tão bem recebido, apesar das comparações, que nos anos 2000 teve uma sequência um pouco mais voltada para o Survivor Action, mas seguindo o mesmo enredo. Em ambos os jogos, controlamos Regina, membro de uma equipe de resgate do governo, que desembarca com seus companheiros em uma ilha repleta de dinossauros para investigar o que aconteceu e resgatar os sobreviventes. Ambos os jogos possuem os mesmos elementos, sendo 2D e 3D em determinadas partes, usando cenário pré-renderizado e load na abertura das portas. O primeiro game traz inúmeros quebra-cabeças, munição escassa e sensação de isolamento, enquanto que o segundo traz muito mais munição, miras mais precisas, um arsenal de armas maior e mais ação. Com personagens carismáticos, protagonistas de personalidade, uma história interessante e o clima de suspense constante, Dino Crisis é um ótimo jogo para aqueles que curtem um bom survival horror. Outro game que todo mundo jogou, inclusive eu, que não sou fã de FPS, foi Medal of Honor, ou Medalha de Honra. O jogo de tiro em primeira pessoa foi produzido e dirigido por Steven Spielberg, desenvolvido pela DreamWorks Interactive e publicado pela Electronic Arts em 1999 para o PlayStation. No jogo original, encarnamos o tenente Jimmy Patterson, um soldado ligado à OSS, uma organização militar secreta dos Estados Unidos, que tem como objetivo completar uma série de missões que incluem destruir estruturas e soldados do exército das potências do eixo. O jogo
jogo se passa durante a Segunda Guerra Mundial e sua narrativa tem o estilo de documentário, onde a história é contada através de vídeos e imagens e relações reais entre o que o jogador está fazendo e o que de fato ocorreu na guerra. Apesar de ser um jogo relativamente antigo, a série ainda é muito popular devido à sua excelente jogabilidade, gráficos e trilha sonora. Quem também apareceu foi a série Digimon World, um Pet Racing RPG lançado para PlayStation em 1999 pela Bandai. O jogo fez tanto sucesso que ganhou 3 continuações, Digimon World 2, 3 e 4. No game, assumimos o papel de Hiro, um garoto viciado em um jogo portátil chamado Virtual Pets, que é uma espécie de bichinho virtual, só que com Digimon. Seu papel é treinar seu parceiro Digimon, fazendo-o evoluir de seu estágio Fresh até sua forma Ultimate para salvar a cidade digital de Fire Island do maligno Analogaman. Com belos gráficos 3D, Digimon World combina os elementos casuais de criar um bichinho com elementos de RPG. O game traz quase todos os Digimons que você vê no anime e alguns novos, sendo o seu único ponto negativo a jogabilidade em batalhas. Os fãs de anime, principalmente fãs de Digimon, com certeza perderam várias horas tentando criar o Digimon perfeito. Agora vamos falar de um game que, se você ainda não jogou, jogue agora. Estou falando de Castlevania Symphony of the Night, um jogo action RPG no estilo plataforma 2D, desenvolvido e distribuído pela Konami em 1997 para PlayStation. No game, o fantasma do sacerdote das trevas Shaft, que foi derrotado por Richter, retorna dos mortos, com o objetivo de ressuscitar o Conde Drácula para exterminar a humanidade. Então, sentindo que alguma coisa estava para acontecer, o vampiro Alucard, filho do Conde, acorda então de seu sono de selamento e vai para Castlevania, o castelo do Conde Drácula, para derrotar Shaft e seu par para salvar a humanidade. Castlevania possui uma jogabilidade sólida e eficiente, gráficos que apostam no sprites 2D extremamente bem detalhados, com cenários, adereços, armas e inimigos com visual único e uma trilha sonora e dublagem impecáveis. Symphony of the Night ainda hoje é considerado por muitos como o melhor jogo da série Castlevania. Quem também nos fez perder várias horas e passar noites em claro foi a heroína dos peitos triangulares mais famosa dos videogames, a senhorita Lara Croft da franquia Tomb Raider. A musa do videogame fazia muito marmanjo babar pelas suas belas curvas, e a trilogia inicial, Tomb Raider, lançado pela Eidos Interactive em 1996, Tomb Raider 2, lançado em 1997, e Tomb Raider 3, Adventures of Lara Croft, lançado em 98, fez muito sucesso no console da Sony. Em todos os jogos, guiamos a arqueóloga por uma série de túmulos e tumbas, calabouços e outras diversas localizações, enfrentando animais perigosos e até criaturas sobrenaturais, enquanto procuramos por poderosos artefatos místicos e resolvemos enigmas, além de sempre enfrentarmos organizações de saqueadores mercenários pela disputa da posse desses artefatos. Com uma trilha sonora incrível, enredos ricos, com uma dinâmica de exploração incomparável e com uma jogabilidade revolucionária para a época, Tomb Raider foi um dos grandes sucessos e conquistou milhares de fãs ao redor do globo. Devido ao seu imensurável sucesso, 13 jogos da nossa heroína arqueóloga já foram lançados e, apesar de ter sofrido um reboot em 2013, o legado da nossa querida arqueóloga Lara Croft vive até hoje. Um jogo que eu tinha certeza que apareceria na nossa enquete é esse, o jogo do nosso querido mascote da PlayStation, o Bandicoot mais amado da geração old school, Crash Bandicoot. O primeiro jogo de Crash Bandicoot foi lançado pela Naughty Dog para o PlayStation em 1996, e muitos o consideram o melhor jogo da saga e o mais difícil. E apesar de não ter muita qualidade gráfica para um console com sistema de 32 bits, a diversão era garantida. E devido ao sucesso do jogo do marsupial, em 97 a empresa lançou Crash Bandicoot 2, Cortex Strikes Back, e em 98 a trilogia original teve fim com Crash Bandicoot 3, Warped. O início das aventuras do Bandicoot se passa nas Ilhas Wumpa, e controlamos Crash, que foi criado pelo Dr. Neil Cortex e seu comparsa N-Brio, para ser o líder de um exército de animais mutantes que seriam usados para controlar o mundo. Mas o experimento deu errado e a cria se voltou contra seu criador. E a partir dessa história inicial, segue-se os jogos, em que você corre, pula, gira e faz mil peripécias a fim de salvar seus amigos e a terra dos planos malignos de Dr. Neil Cortex e seus capangas. O game até hoje é sempre lembrado pelos fãs como um bom exemplo de diversão nos videogames e é considerado um clássico, e ganhou sua versão remaster para PlayStation 4 este ano. Outro jogo que também fez muito sucesso no console foi Final Fantasy VII, que faz parte da franquia de ficção científica e fantasia criada por Hironobu Sakaguchi, e que foi desenvolvido e lançado para o PlayStation pela Square Enix em 1997. Em Final Fantasy VII, controlamos Cloud Strife, um mercenário antissocial ex-membro da Shinra, que luta contra as forças da mesma junto de seus amigos Barret, Tifa, Aeris e Cid, e se vê em meio a uma batalha para impedir que Sephiroth realize uma magia capaz de destruir toda a vida na Terra. O game deixou para trás os gráficos
gráficos bidimensionais dos 6 primeiros jogos da série e empregou gráficos tridimensionais. O jogo possuía personagens poligonais em cenários pré-renderizados e apresentou um mundo mais moderno em relação aos anteriores. Seu sistema de batalhas também mudou, deixando para trás as batalhas em turnos e trazendo uma barra de ação dos personagens que é carregada em tempo real. Final Fantasy VII é conhecido pelo seu impecável trabalho de arte e pela história envolvente, com personagens complexos e carismáticos, sendo uma das séries de jogos de RPG de maior sucesso da história e considerado por muitos o melhor da série, tanto que também ganhou um remake. Finalizando nossa lista, um game que não poderia faltar, a trilogia para PlayStation do game de survival horror mais famoso da Capcom e também minha franquia favorita, Resident Evil. Sendo um clássico do gênero survival horror criada por Shinji Mikami e lançado pela Capcom para PlayStation, Resident Evil fez muitos players perderem o sono explorando uma mansão macabra no meio do nada, passar noites em claro correndo atrás de uma misteriosa mulher de vestido vermelho e correrem pela sua vida fugindo de um monstro com uma bazuca. Seu primeiro jogo, Resident Evil, lançado em 1996, trazia um esquadrão especial que foi averiguar misteriosos assassinatos em uma mansão no meio da floresta nos arredores da cidade de Raccoon, e que acaba descobrindo o vazamento de um vírus altamente letal no local e que a Umbrella estava por trás do incidente, e trouxe dois de seus principais heróis da saga, Jill Valentine e Chris Redfield. Sua sequência, Resident Evil 2, foi lançada em 1998 e trouxe mais dois heróis para o hall dos favoritos, o policial Leon Kennedy e Claire Redfield, irmã de Chris, tentando sobreviver ao apocalipse zumbi causado também pelo vazamento de um vírus criado pela Umbrella na cidade de Raccoon. E em 1999 foi lançado Resident Evil 3 Nemesis, a finalização da trilogia ambientada em Raccoon City, onde na pele de Jill Valentine novamente corremos contra o tempo para fugir da cidade antes de sua sanitização, vulgo eliminação do mapa. Sobre a jogabilidade, Resident Evil possui os mesmos elementos usados em outros jogos do gênero, podendo citar Alone in the Dark como exemplo, como usar cenários pré-renderizados, o loading na abertura das portas e o posicionamento da câmera acima do personagem na perspectiva em terceira pessoa. Porém, devido à história cativante e bem elaborada dos jogos, os personagens icônicos que a Capcom conseguiu criar ao longo da trilogia, a jogabilidade que foi evoluindo a cada jogo e uma trilha sonora fantástica, ela conseguiu popularizar o gênero do survival horror na época e se tornou uma referência. E apesar de hoje em dia estar um pouco desgastada e meio tentando que se achar novamente, a série de Resident Evil sempre será lembrada com muito carinho, principalmente a trilogia inicial que foi o primeiro contato de muitos jogadores, hoje fãs da franquia. E é isso aí, gamers do meu coração. Obrigada por nos acompanhar até aqui e espero que tenham gostado do vídeo. Faltou algum game? Deixe nos comentários e quem sabe a gente não faz um segundo vídeo, desta vez com a lista dos inscritos. Não quer perder tudo que rola no canal? Se inscreva, ative o sininho e deixe o like, que aí o YouTube entende que você gosta do canal e manda as notificações. Você também pode nos seguir nas redes sociais, elas estão na tela e também na descrição do vídeo. Beijos pra vocês e até o próximo vídeo.